E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula, nós vamos continuar estudando o princípio de Hamilton, que é o princípio variacional que nós passaremos a utilizar como princípio fundamental da dinâmica da mecânica analítica. Mas nesse vídeo aqui, eu vou percorrer um caminho histórico, né, de desenvolvimento do cálculo variacional até o princípio de Hamilton. Não vou ser muito acurado historicamente, então a ideia não é que a gente faça um apanhado histórico. Se vocês quiserem um apanhado histórico, eu aconselho que vocês procurem estudar o livro do Cornelius Lanxus, que é o melhor livro que eu conheço sobre cálculo variacional, que contém a história do cálculo variacional para mecânica, que é o livro Variational Principles of Mechanics, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, pela Dover. É um livro que vale muito a pena para quem é fã de cálculo variacional e princípios variacionais para a física como eu sou. Assim como nós deduzimos as equações de Euler-Lagrange a partir da segunda lei de Newton para um sistema de n partículas, sujeito a um conjunto de vínculos, aqui nós vamos também deduzir o princípio de minimação a partir da segunda lei de Newton com um conjunto de vínculos para um sistema de n partículas. Com isso, nós vamos encontrar alguns objetos que historicamente foram introduzidos na mecânica, como, por exemplo, o trabalho virtual, que deu origem ao princípio chamado de princípio de D'Alembert, e que Gauss, mais tarde, junto com Hamilton, transformaram na versão atual que nós temos do princípio de mínima ação. Vamos dar uma olhada como é que isso pode ser feito. Bom, aqui primeiro nós vamos partir da segunda lei de Newton e nós vamos supor que nós estamos lidando com um sistema de n partículas, cujas dinâmicas são descritas pelas equações. Claro, nós sabemos quais são essas equações. Essas equações são a derivada do momento de cada partícula é igual à força que age sobre cada partícula. E, claro, que essa equação dinâmica, que é a nossa segunda lei de Newton, bastante famosa, resulta em equações dinâmicas para a curva que cada partícula executa no espaço R3. Esse é o nosso setup a princípio. Mas nós vamos também supor que nem todos os 3n graus de liberdade são livres e, portanto, eu também vou supor que eu tenho um conjunto de k vínculos. A princípio eu poderia dizer que esses vínculos poderiam ser integráveis, mas eu não vou colocar essa restrição, porque isso também valeria para um conjunto de vínculos não integráveis. Esse conjunto de k vínculos são equações do tipo φz é igual a φz do tempo, das posições de cada partícula e possivelmente das velocidades, tornando esses vínculos possivelmente não integráveis. E aqui eu estou usando o z como um índice, e esse índice vai de 1 até k. Então nós já conversamos sobre vínculos antes, nós faríamos a diminuição encontrando os graus liberdade, que seriam nesse caso n igual a 3n menos k. O que a gente viu é que a gente consegue descrever os vínculos como forças impressas sobre cada partícula de forma que essas equações de vínculo sejam obedecidas. E nós vimos que as forças de vínculo devem ser ortogonais à superfície definida pelos vínculos. As forças de vínculo fazem com que as equações de vínculo sejam obedecidas. E nós vimos que essas forças de vínculo, que eu vou chamar de F pequeno, podem ser introduzidas como uma combinação linear do gradiente desses vínculos. Isso nós vimos em vídeos passados. Se eu quiser que esse conjunto de k vínculos seja implementado junto com as equações de movimento, eu posso modificar as equações de movimento acrescentando as forças de vínculo que agem sobre cada partícula. Aqui, claro, tem esse índice I, que vai de 1 a n, grande. Esse cara aqui é igual para cada partícula a combinação linear do gradiente dos vínculos para cada partícula.
Esses caras aqui são os multiplicadores de Lagrange. Então, nossas equações dinâmicas, elas seriam escritas simplesmente dessa forma aqui. Nós vamos pegar essa equação e escrever da seguinte forma. Nós vamos passar as forças impressas para esse lado e, portanto, nós temos essa igualdade aqui. E agora eu vou falar do que o pessoal chama de trabalho virtual. Nós sabemos que, em primeiro lugar, as forças de vínculo não realizam trabalho. Se as forças de vínculo realizassem trabalho, as partículas trocariam energia com a superfície no qual elas estão presas. E elas não executam trabalho porque, como as partículas viajam nessa superfície e as forças são ortogonais, nós sabemos que forças ortogonais à trajetória não realizam trabalho. Então a gente vai definir o que historicamente o pessoal chama de deslocamento virtual. Eu já falei que é um nome que eu não gosto muito, mas é um nome como qualquer outro. Então nós vamos fazer o seguinte, o deslocamento virtual é o que a gente chama de ΔX, e esse deslocamento virtual, vocês vão imaginar o seguinte, que vocês vão pegar cada partícula do sistema e movimentar um pouquinho para uma determinada direção. E aí você tem um ΔX através de um experimento imaginário. Então por isso o pessoal chama de deslocamento virtual. Então o que a gente está fazendo é perturbando a trajetória de cada partícula só um pouquinho através da sua posição. Então eu tenho um deslocamento virtual para cada partícula. Eu não coloquei antes, claro, mas vocês sabem que o I vai de 1 até o número de partículas N grande aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte. Se eu deslocasse cada partícula um pouquinho, ΔX, tomar a equação de movimento e fazer o produto escalar dessa equação da equação de movimento para cada partícula com relação a esse deslocamento virtual. Então a gente vai fazer esse produto escalar e aqui. Então o deslocamento virtual é um vetor. Lembra que o gradiente de φ também é um vetor, então esse produto escalar ele entra aqui. E aí nós vamos somar em todas as partículas. Então aqui, como eu não estou usando notação de Einstein, eu estou somando em todas as partículas para todo mundo. E aqui eu tenho soma em Z desse lado aqui também, mas a soma em Z está coberta pela notação de Einstein. E agora eu vou integrar sobre a trajetória física da partícula. Ou seja, eu vou pegar essa expressão aqui e vou tomar a integração de um tempo inicial até um tempo final em dt. E, portanto, também vou integrar esse lado. Bom, agora a gente vai supor que os deslocamentos virtuais obedecem aos vínculos. Portanto, os deslocamentos virtuais eles se dão na superfície que é a superfície de movimento da partícula. Com isso, nós temos que esse senhor aqui é igual a zero para cada partícula. Porque nós sabemos que o gradiente das equações de vínculos são perpendiculares ou ortogonais à trajetória da partícula. E se eu tomo os deslocamentos virtuais obedecendo os vínculos, portanto, esse deslocamento está dentro da superfície, cada ΔX é ortogonal à força de vínculo. Portanto, isso aqui é igual a zero. E isso aqui vem do fato de que as forças de vínculo não realizam trabalho. E, portanto, não realizam trabalho virtual também, que é o trabalho de deslocamento desses senhores aqui. Certo? Se isso for verdade, toda essa expressão aqui do lado direito é igual a zero. E, portanto, nós temos como resultado que essa integral aqui é igual a zero. Eu vou explicar por quê, mas nós vamos definir essa função aqui como trabalho virtual do sistema mecânico. Pessoal, depois de gravar esse vídeo, eu percebi que eu cometi um erro histórico. O trabalho virtual ele não é o que eu introduzi aqui. O trabalho virtual ele é introduzido como o trabalho virtual das forças impressas apenas. Tá certo? Eu não acho que isso impacta muito o desenvolvimento do que a gente fez aqui.
mas preciso deixar isso como registro para que não fique incorreto do ponto de vista histórico. Qualquer coisa, eu respondo os comentários e a gente pode discutir como é que isso se deu. Eu vou colocar para vocês aqui qual é a expressão correta do trabalho virtual. O resto vocês podem fazer da mesma forma. Vocês podem tomar a descrição que eu dei do trabalho virtual como uma simples definição e esquecer o ponto de vista histórico, mas precisava dizer isso aqui para ficar correto. Qual é a interpretação do trabalho virtual? Bom, primeiro note que aqui eu tenho as forças impressas sobre o sistema e aqui eu tenho a variação do momento com relação ao tempo. Então nós vamos definir o que a gente chama de forças de inércia. E as forças de inércia tem um vetor I, ele é definido precisamente como menos a derivada do momento com relação ao tempo de cada partícula. E aqui, claro, como eu tenho a massa de cada partícula, dV e dt, então para cada partícula eu tenho a força de inércia é dada por menos a massa vezes a aceleração do corpo. Qual que é a interpretação da força de inércia? A força de inércia é como a força de reação sobre cada partícula devido à força externa. De maneira que, com essa definição, o trabalho virtual de um determinado sistema ele é igual a menos as forças de inércia do sistema para cada partícula. Esqueci de colocar o índice aqui. Mais as forças impressas de todo o sistema. Então, as forças de inércia são como forças de reação em cada partícula devido à força do sistema. Então, o trabalho virtual é como um trabalho de um sistema estático, em que eu defino um equilíbrio entre as forças de inércia e as forças externas do sistema, de maneira que o princípio do trabalho virtual significa simplesmente que o trabalho virtual das forças impressas mais as forças de inércia de um sistema é igual a zero. Existe toda uma discussão na literatura e existiu na época em que esses princípios foram sendo estudados, em que como é que a gente pode introduzir uma certa estática no movimento de uma partícula, e a gente pode argumentar que o movimento de uma partícula é relativo. Eu sempre posso escolher um referencial, mesmo que ele seja não inercial, que esteja em cima da partícula, e, portanto, posso descrever as forças que agem sobre a partícula de forma estática. A segunda coisa é que, quando a gente fala de trabalho virtual, nós não estamos falando das trajetórias da partícula em si, mas nós estamos falando das distribuições de forças que agem sobre essas partículas e que estão relacionadas a essas partículas. Então, o primeiro princípio, além da segunda lei de Newton, que surgiu, é esse princípio do trabalho virtual. Sem a introdução do trabalho virtual, vocês vão encontrar essa forma aqui também como o princípio de D'Alembert, que institui equilíbrio entre as forças impressas e as forças de inércia de um sistema. Então, na prática, o importante para a gente é que a segunda lei de Newton, a princípio, resulta na nulidade da integral. Agora eu vou fazer uma brincadeirinha. Eu vou voltar a considerar o delta como um operador diferencial e vou trabalhar nessa expressão aqui. E aqui eu tenho duas integrais. Primeiro, eu vou trabalhar a integral. Primeiro eu vou trabalhar essa integral aqui. Nessa primeira integral, nós vamos tirar essa somatória aqui para fora e nós vamos realizar... Bom, essa primeira integral não é zero. Eu vou chamar essa primeira integral simplesmente de I1. Né? Aí eu vou tirar esse cara daqui. Portanto, a integral 1, eu vou realizar aqui uma integração por partes. Portanto, aqui eu vou ter a derivada ddt total menos. Portanto, aqui eu vou ter uma outra integral. O ddt atuando nos delta x. Lembra que quando a gente estudou a variação da ação, a gente viu que para extremos fixos, que é o que a gente vai usar aqui, o delta e o ddt comutam entre si. Portanto, essa expressão aqui
vou fazer isso aqui. E, portanto, aqui eu tenho x.i. E lembra que aqui, o momento de cada partícula é pi x.i para todo mundo. E que, bom, aqui eu tenho x.i, aqui eu tenho x.i. Essa expressão aqui pode ser escrita também com delta em evidência, como o delta de toda essa expressão aqui, multiplicado por meio, né? Se vocês entrarem com delta como um operador diferencial, vai dar a derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse, vai dar exatamente o termo aqui de cima. Então aqui eu tenho x.i ao quadrado. E esse cara aqui é a energia cinética total do meu sistema de partículas. Então aqui eu tenho a variação da energia cinética, ΔK. Esse termo aqui é um termo de fronteira. Vou jogar essa somatória aqui para dentro. Esse termo aqui vai ser esse termo calculado em t final, menos esse mesmo termo calculado no tempo inicial. E nós vamos impor para extremos fixos. De novo, a gente vai supor que a variação virtual é igual a zero para todas as partículas. Então eu vou impor que esse termo aqui seja igual a zero em razão dessas condições de contorno. Então minha primeira integral é igual a menos a integral no tempo da variação da energia cinética, que vou colocar o delta aqui para fora, já que ele não atua sobre o tempo. Então olha só, eu tenho a integral da energia cinética com relação ao tempo aparecendo aqui do lado de fora. Na segunda integral, a gente tem o seguinte. Bom, qual é a segunda integral? É a integral da força, certo? Portanto, eu tenho aqui essa integral, que eu vou colocar esse cara aqui para dentro, e a somatória daqui também. E esse cara não é zero. Esse cara aqui é o que eu vou chamar de I2. Esse sinal, vou colocar aqui para fora, para escrever a integral dessa forma aqui. Agora nós vamos supor que as forças externas são conservativas. Portanto, o I2 pode ser escrito com as forças sendo substituídas por menos o gradiente de cada partícula. E como a força é externa, eu vou supor que o potencial é único. Vai depender só da posição dessas partículas. Esse sinal de menos vai embora com esse sinal de menos. Aqui eu vou supor que o potencial não depende do tempo. Portanto, como o delta é um operador diferencial, ele age aqui como se a gente tivesse a regra da função composta. E essa integral aqui é simplesmente dada. Eu posso escrever também dessa forma. E agora eu vou fazer I1 mais I2, né? E o princípio de D'Alembert me diz que essa soma é zero. Então eu tenho aqui I1 mais I2 igual a zero. Bom, delta é um operador linear, portanto, eu posso fazer isso aqui. Tiro essa integral em evidência. E aí nós temos o que nós já conhecemos como função lagrangiana K menos V. Portanto, o princípio de D'Alembert implica em que a variação virtual da integral da lagrangiana com relação ao tempo é zero. Claro que isso me dá ΔS igual a zero, em que a ação S é definida como a integral na lagrangiana com relação ao tempo. Claro que existe a questão de como é que nós estamos escrevendo a energia cinética e a energia potencial do sistema. E aqui a gente não fez nenhuma transformação para variáveis, para coordenadas generalizadas. Mas esse princípio, que é o princípio de D'Alembert, e que virou aqui no caso o princípio de Hamilton, pelo menos a condição necessária para o princípio de Hamilton. Aqui a gente não sabe se ΔS é um máximo ou um mínimo. Então o que a gente tem é que o princípio de D'Alembert ele implica no princípio de Hamilton, mesmo sem introdução de coordenadas generalizadas. Volta para cá. Então a ideia desse vídeo foi demonstrar, de certa forma, um desenvolvimento histórico
sem ser muito histórico. Tem muita lenha nessa fogueira para queimar. Se vocês quiserem, deem uma olhada no livro do Cornelius Langston, que é um clássico. É um dos livros que eu mais gosto sobre mecânica. Lá vocês vão adquirir uma outra compreensão da mecânica clássica. É muito bonito. O que eu quis apresentar para vocês foi como é que a partir da segunda lei de Newton a gente consegue encontrar o princípio de mínima ação com alguns procedimentos que foram tomados ao longo dos séculos até o século XIX. Então é isso aí. Bons estudos e até o próximo vídeo.